Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro do Celebrando a Recuperação. Esse encontro acontece toda segunda-feira aqui na Comunidade da Graça, de forma presencial e também de forma online. Sejam todos bem-vindos. Eu sou um filho amado de Deus, em recuperação da compulsão alimentar, da grosseria. Eu sou o Cláudio. Nessa noite nós vamos falar um pouco sobre gatilhos e compulsões. Então, já queria deixar aqui um princípio, um passo, que é muito importante nós conhecermos os princípios do Celebrando, né? E o princípio 3 nos diz que conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minhas vontades aos cuidados e controles de Cristo. Feliz as pessoas que têm um coração puro, Mateus 5,5 é um versículo referência desse princípio 3. O passo 3 diz que nós decidimos entregar nossa vida e nossas vontades aos cuidados de Deus. Então, muitas pessoas têm algum tipo de compulsão e ficam focadas no vício e se esquece muitas vezes o que ocasiona esse vício, a origem de tudo isso. Para tratar um problema, nós temos que encontrar o que está por trás dele. Por isso, identificar um gatilho de nossa compulsão é fundamental para vencermos nessas áreas. Descobrirmos a origem é muito importante. Muitas vezes nós identificamos alguma área, acreditamos que aquela área seja tão necessária de um tratamento, mas conforme nós vamos participando do Celebrando, nós identificamos que aquilo lá foi um fim e existe uma origem. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas têm hoje medo de ficar sozinha. E talvez ela pense que ela precisa tratar urgentemente aquele medo. Mas conforme vão aparecendo os temas no Celebrando, nós vamos discorrendo sobre o Celebrando e ela identifica que é o abandono a origem daquele medo. Porque quando era criança, aquela pessoa foi abandonada pelos pais, foi esquecida na escola por um dia, foi esquecida em algum momento. E isso trouxe o medo de ficar sozinha. Isso é origem, consequência, causa, enfim. E esse tipo de gatilho, ele pode ser por questões diversas, como ansiedade, traumas, mágoas, raiva, desânimo, falta de perdão, entre outras. Então, os gatilhos eles podem ter origem nessas áreas. Lembrando, ansiedade, traumas, mágoas, falta de perdão. Diante da descoberta do gatilho que nos leva ao vício ou compulsão, nós podemos recorrer ao texto de Mateus 6,33, que diz que, portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Eu gosto de uma outra tradução que diz que busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, em que ponto nós temos colocado o reino de Deus, Deus em primeiro lugar na nossa vida? Deus cuida de todas as áreas de nossa vida, não importa qual área, quão profundo é aquela dor, aquele problema. Quando nós aprendemos a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, todas as coisas que nós necessitamos, o Senhor nos supre. Assim, nós deixamos a ansiedade de lado e vencemos aquilo que nos leva à compulsão, a vícios, a situações em que nós possamos cair. É muito importante nós guardarmos este versículo, Lamentações 3:21, que diz que nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. Tenha sempre isso em mente, traz à memória aquilo que te dá esperança. Talvez diante do problema que você está passando, você não consegue imaginar, você não consegue ver uma solução através dos olhos naturais. Nossos olhos chegam a um momento que ele não enxerga mais, ele não vê, né? Já ouviu aquela expressão,
não enxergam um palmo diante do nariz, os nossos olhos não conseguem mais ver de tantas dores que nós vivenciamos. Mas quando pensamos que o problema é grande demais, nós esquecemos algo tão importante, que nós reconhecemos aqui no Celebrando Jesus como um poder superior, capaz de transformar a nossa vida. Vamos orar nesse momento. Peça a Deus que possa identificar algumas áreas, alguns gatilhos na minha, na sua vida. Vamos orar? Senhor, traga à minha mente o que me leva a praticar esta compulsão, este vício, este mau hábito. Me mostre e que eu possa entender que eu preciso confiar plenamente em Ti. Plenamente em Ti. Nós sabemos que não é fácil arrancar muitas coisas que estão enraizadas, mas também não é impossível. Não é impossível. A gente pode observar que algumas árvores que têm uma raiz tão profunda, quão difícil é extrair. Talvez a sua dor, o seu vício, a situação que você está vivendo, você acredita que é tão dolorosa, tão difícil, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Há pessoas como você, como eu, que estão lutando todos os dias, mas que estão vencendo nessas áreas. Porque em Deus nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Talvez neste momento você possa estar dizendo: eu estou tentando, e não estou conseguindo. Parece que eu dou um passo para frente, 2 para trás, 3, 4. Não saio do lugar, fico patinando. Você já viu um carro atolado na lama? Quanto mais você acelera, mais você afunda, mais não consegue, mais fica difícil de sair. Talvez você esteja nessa situação hoje, pensando que não há solução. Lembre-se, Jesus sofreu todas as dores, todas as situações por cada um de nós. Cada um de nós. Você consegue imaginar a dor que Deus sentiu a entregar o seu único filho, o fardo que Jesus carregou na cruz do Calvário por cada um de nós? Foi para que eu e você, nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Esse sacrifício foi por toda a humanidade. Não foi por uma pessoa em específico, mas foi por todos nós. Quando Deus sacrificou Jesus, Cristo na cruz do Calvário, Ele criou uma ponte para que nós hoje pudéssemos conhecê-lo melhor, para que hoje nós pudéssemos receber o seu perdão, sermos perdoados dos nossos pecados e recriados à imagem de Cristo. Se entregue totalmente, totalmente. Jesus Cristo é o único poder superior capaz de transformar as nossas vidas. Às vezes a dor, ela parece ser tão intensa. Tudo que a gente consegue pensar é em algum alívio. Já tive crises de dor de cabeça em que eu queria tomar 1 remédio, 2 remédios, 3 remédios. Eu só queria pensar que eu precisava daquele alívio, que era insuportável aquela dor. Só que o remédio ia trazer um alívio imediato, momentâneo. Você só quer que aquela dor acabe. Pelo fato de o sofrimento ser aquela dor imediata tão extrema. E aí, em vez de pensarmos em Jesus, pensamos em fugir da dor em que nós estamos vivenciando. A negação daquela dor, daquele trauma, daquele abuso, daquela situação, não vai trazer alívio. O alívio vai vir a partir do momento em que a gente falar, em que a gente colocar para fora. E o Celebrando a Recuperação é um ambiente seguro, tranquilo, em que pessoas vão nos ouvir.
não vão estar preocupadas em nos aconselhar, não faz isso, faz aquilo, não. Elas estarão ali para nos ouvir. Imagine que quando você está numa sala de partilha, aquelas pessoas que estão do seu lado, é como se fossem Jesus Cristo te ouvindo. Te ouvindo. É assim que funciona o Celebrando. Nós ficamos em um grupo de homens, ou um grupo só de mulheres, só de homens, e ali a gente coloca para fora as nossas dores. E Jesus, com seu poder transformador, muda a nossa história, muda totalmente a nossa vida. Em 1 Coríntios 10:13, Deus não deixará que vocês sofram tentações que vocês não tenham força para suportar. Então, tudo aquilo que nós estivermos passando, Deus permite, nada a mais do que a gente possa suportar. Mas isso tem um objetivo. Em todas as situações, Deus quer que nós aprendamos a depender dele por inteiro. Talvez a gente quer resolver a nossa vida da nossa maneira. Eu por muitas vezes tentei resolver as coisas do meu jeito. E isso não trouxe solução. Talvez foi uma solução imediata, momentânea. Mas quando eu coloco nas mãos de Deus toda a minha vida, foi assim que eu venci a ansiedade, foi assim que eu venci a pornografia, foi assim que eu estou vencendo outras áreas, colocando totalmente nas mãos de Deus. Totalmente. Quando nós suprimimos a dor, negando-a, então a nossa fé se torna dura e quebradiça a ponto de se romper. Eu não posso ficar negando, dizendo que a dor não existe, achando que colocando debaixo do tapete aquela situação vai estar resolvida, e não vai. Não vai, precisa ser falado, precisa ser colocado para fora. E nós temos um ambiente seguro, um ambiente que Deus preparou para cada um de nós. Quem queira participar, Celebrando está de portas abertas, para você poder partilhar, para você poder colocar para fora suas dores, seus gatilhos, reconhecendo, identificando e, acima de tudo, confiando que existe um poder superior capaz de transformar a sua vida. A sua vida. Nós precisamos sair da negação, abrir o nosso coração. Nós temos o privilégio de ter um encontro semanal, com pessoas que talvez tenham os mesmos problemas ou outros problemas, mas pessoas que estão ali para colocar para fora, colocar nas mãos de Deus. Que nesse encontro a gente possa identificar gatilhos que nos levam a algumas compulsões, alguns vícios, que tem despertado em nós até mesmo uma recaída ou uma caída em alguma área, e que a gente perde força no decorrer do dia a dia. Mas eu creio que a partir do momento em que eu coloco isso nas mãos de Deus, através de uma partilha, através de uma confissão, o Senhor muda, o Senhor transforma, o Senhor faz algo novo na minha vida. E Ele torna o meu fardo leve. Nós, por muitos anos, carregamos uma mochila nas costas e tudo quanto é problema a gente ia colocando na mochila, como se fosse pegando uma pedra e colocando na mochila. E essa mochila cada vez ficando mais pesada, cada vez mais pesada. Os abusos na infância, sejam sexuais, sejam físicos, sejam morais, traumas de infância, na adolescência, situações de grosseria, situações de ira, todas essas áreas, compulsões sexuais, compulsões por compras, procrastinação, eu deixar para fazer amanhã o que eu posso fazer hoje, o que eu posso ser abençoado hoje, religiosidade, grosserias,
todas essas coisas fomos colocando dentro dessa mochila e carregando e tornando o fardo pesado demais. Pesado demais. Mas a partir do momento em que nós confiamos, colocamos nas mãos de Deus, esse fardo se torna leve. Se torna leve. Lembre-se, Jesus criou uma ponte entre nós e Deus. Então nós temos livre acesso a Deus hoje. Então confie plenamente no Senhor e Ele vai transformar a sua vida. Quero deixar uma pergunta para que possamos partilhar. Nós conseguimos identificar algum gatilho ou gatilhos que nos levam à compulsão, a um vício, a um mau hábito? De tudo isso que nós falamos, você consegue identificar algum gatilho que traz uma caída ou uma recaída? Lembre-se, sala de partilha é um ambiente seguro. Abra o seu coração. Fale aquilo que está trazendo dor. Não deixe debaixo do tapete. Uma hora esse tapete vai ser levantado e tudo que está ali debaixo vai aparecer. E no Celebrando, você vai ter um ambiente seguro, tranquilo, abençoado, cheio do amor de Deus. Amém? Vamos orar? Então, essa noite é sobre isso que eu queria falar, que o Senhor possa nos conduzir nessa partilha, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Senhor, nós vimos hoje, Pai, que alguns gatilhos nos levam a ter quedas, Pai. Que possamos, Pai, identificá-los e colocá-los verdadeiramente nas Tuas mãos, Pai. Porque só o Senhor é capaz de transformar as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que os nossos corações possam estar abertos e podermos falar das dores, dos traumas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que tenhamos uma noite extraordinária de partilha e possamos experimentar o poder de cura, de libertação do Senhor Jesus Cristo. Vamos junto. Lembre-se, somos filhos amados do Senhor.